Bom, pessoal, voltamos. A gente vai dar início aqui ao nosso webinar sobre as vantagens das integrações. A gente vai falar um pouco hoje sobre como funcionam as integrações, como que você pode fazer elas, quais são os meios que você tem para isso e as principais vantagens técnicas e de negócio para quem faz. Acho que está todo mundo aí conectado, ouvindo bem. Pedir se a Dimas puder tirar o áudio, acho que pode ajudar um pouco mais para ela, para não dar interferência. E eu sou o Gustavo, eu trabalho aqui na TWW na área de produtos. E eu sou a Júlia, trabalho na área comercial. Então, toda dúvida comercial que vocês tiverem, sempre falar com a Ju. E se precisarem falar a respeito de alguma integração ou quiser conhecer um pouco melhor dos nossos produtos, é só falar comigo. Eu vou deixar no final até da apresentação os e-mails de contato aqui da área de produtos que vocês podem falar, mandar dúvidas que vocês tiverem, ou se vocês quiserem um contato da gente ir até a empresa de vocês, ou marcar algum call, só enviar um e-mail para a gente que a gente arruma tudo isso aí. Eu vou tirar um pouco aqui a minha câmera para mostrar melhor para vocês a apresentação. E se tiverem alguma dúvida, a gente vai ter um momento na apresentação para isso, mas sintam-se à vontade para escrever aí na parte do diálogo aí, para mandar dúvida para a gente. Caso surja no meio da apresentação, tá? Pessoal, todo mundo ouvindo, então? Vamos começar aqui. Falando das vantagens das integrações, o que é primeiramente uma integração? Imagino que muita gente aqui não conheça ou não utilize hoje no dia a dia, não tem contato. Uma integração nada mais é que uma união entre dois sistemas, tá? Sendo que a gente basicamente vai adicionar o SMS, né, que é o que a TWW oferece hoje, dentro da regra de comunicação da sua empresa. E essa integração, né, essa união, pode ser tanto com sistemas próprios da empresa de vocês, como de outros fornecedores. Eu botei ali naquele computador embaixo, que geralmente são CRMs ou ERPs que vocês possam ter nas empresas de vocês. Para quem não está familiarizado com os termos, ERP é aquele sistema que geralmente organiza, né, tudo da sua empresa, seja de finanças ou operações, gestão de estoque, e CRM toda a parte comercial e de gestão da carteira de clientes. Então, você consegue fazer essa integração entre a TWW e essas ferramentas. Então, toda mensagem que você puder enviar, quiser enviar por esses sistemas, você consegue fazer isso de forma fácil, né, utilizando tanto essa empresa quanto a TWW. Então, você vai conseguir, no meio dos seus processos, eu vou até dar alguns exemplos mais para frente do que pode ser feito dessa forma, como fazer envios avulsos por meio dessa ferramenta. Então, você não precisaria entrar na ferramenta que a TWW tem para fazer um envio. Você consegue, direto dessa ferramenta que você já tem na sua empresa, fazer esse envio de mensagem de forma fácil. E agora a gente vai falar sobre algumas vantagens técnicas da gente ter essa integração que o Gu falou. Aqui na TWW, a gente atende diversas linguagens para fazer essa integração. Então, assim, o que for mais fácil para vocês, a gente tem disponível. Então, todas as linguagens de programação, a gente tem as requisições aqui internamente. Então, a gente colocou algumas linguagens só para vocês terem noção. Então, a gente tem o Python, o Java, o JSON, PHP, o Web Service, diversas outras linguagens. Então, basta vocês realmente solicitarem na hora de pedir, né, uma integração, quero uma integração, e falar qual é a linguagem que se adequa a mais à utilidade de vocês, e assim a gente consegue enviar para vocês, tá? Outra vantagem, eu digo que eu acho que é a vantagem melhor de usar a integração, né? Que é trocar o humano pela automatização. Então, ao invés de vocês entrarem na nossa plataforma, ter um humano por trás, gastar aquele tempo de subir uma base, carregar e fazer o envio,
a integração já é um pouquinho diferente. Ela já vai facilitar isso para vocês. Então, tem uma programação por trás. Quero fazer o envio toda sexta-feira, que quando chegar um exemplo, quando eu tiver uma consulta médica, eu vou mandar um SMS para o meu paciente confirmar essa consulta e já ficar salvo na minha agenda ou desmarcar essa consulta. Então, a pessoa que é responsável por fazer essa marcação de consulta, ela não vai precisar entrar na nossa ferramenta e acompanhar essas respostas, né? Se a pessoa confirmou ou desconfirmou essa consulta, para ficar preocupada em ver se a agenda está disponível ou não. A integração, ela já facilita isso. Ela não vai precisar dessa checagem do humano. Então, a integração vai fazer uma requisição de envio de mensagem para o seu cliente, para o seu paciente. O paciente ou o cliente respondeu essa mensagem, ele já alimenta o sistema. Então, é de uma maneira muito mais ágil, muito mais fácil, sem essa preocupação em toda vez checar relatório, ver se entrou ou não uma resposta. Então, eu acredito que seja uma das melhores vantagens que a gente tem hoje numa integração, tá? Além disso, a gente, aqui na TWW, é um grande diferencial nosso que a gente tem 2 data centers. Então, a gente até brinca aqui internamente, que é como se fosse 2 TWWs, tá? Então, tem muitas empresas que buscam sempre ter 2 fornecedores de SMS, para caso um dê problema, ter o outro como backup. Aqui a gente não precisa disso. A nossa empresa, a gente consegue ser backup da gente mesmo. Então, caso aconteça algum fenômeno natural que exploda o data center, aconteça qualquer coisa, a gente tem um outro, tá? Com redundância total. Então, tudo que você faz em um, você consegue fazer em outro via integração, tá? E falando um pouco melhor sobre os nossos data centers, pessoal, tem tanto essa questão da Júlia, que ela falou que você tem 2 empresas trabalhando para você. Não é todo dia que sai explodindo o data center, mas, por exemplo, se acontecer, tem empresas homologadas que só têm à disposição um data center. Isso significa, basicamente, cortar o serviço com vocês e você não conseguir utilizar nada com essa empresa. Com a TWW, não. Além de ter a certificação de segurança RSA, que garante proteção para os seus dados, pessoal, a LGPD está aí, daqui a pouco vai ser uma coisa que todo mundo vai ter que estar adequado. Você tem uma forma de não deixar esses dados públicos, de fazer uma segurança em cima desses dados. E também a gente tem o Disaster Recovery, que é aquela questão de, se der algum problema com o data center, você consegue fazer essa recuperação baseada na redundância que a gente tem com outro data center. E aqui também a redundância nos envios. Então, uma facilidade de quem faz integração, por exemplo, por Web Services, é que a gente já cria 2 logins para aquela pessoa e pauta a integração em a pessoa ter um login pelo menos em cada data center. Então, se você quiser, em um dia que você precisar mandar muitas mensagens, dividir seus lotes em uma, depois dividir no outro, isso melhora tanto o tempo de processar sua mensagem, quanto o envio para as pessoas, quanto a performance dessa ação que você estiver tendo no nosso sistema. E ainda falando isso que o Gu falou, é bem importante, ainda mais quando a gente pensa em final de ano e também na Black Friday, né? Que a gente sabe o quanto de mensagem que a gente quer enviar e que as outras empresas também pretendem enviar. Então, é muito importante fazer esse balanceamento e a gente tem essa opção para vocês, né? De conseguir fazer o balanceamento nos nossos 2 data centers para não prejudicar o envio, o atraso de mensagens, principalmente nessa época do ano. Falando aqui em algumas formas de como fazer, né, os métodos de integração, a gente trouxe para vocês os mais comuns, que mais são utilizados aqui pelos clientes da TWW. Primeiramente, o Web Services. Ele é um manual desenvolvido por nós. Ele tem um link de internet, né, com o protocolo HTTPS. Isso quer dizer que é um protocolo mais atualizado com as normas de segurança. E você tem esse link tanto para o site 1, que o pessoal de TI de vocês que for integrar vai fazer a integração com esse site 1, quanto para o site 2. Então, os dois têm a mesma carinha, é exatamente tudo igual, mas um é para integrar para o site 1, para o Data Center 1, e o outro para o Data Center 2. E ele possui diversas funções, como vocês podem ver, alterar a senha, fazer o envio do SMS, fazer
tudo você consegue, tudo que você tem hoje no nosso WebCorp, que imagino que a maioria das pessoas que estão nesse webinar já tiveram contato com ele, você consegue fazer por meio de web services. O FTP é outro método de integração que nós temos hoje, e ele é usado principalmente com transferência de arquivo, né? Ele é um método de transferência de arquivos. Então, ele exige uma personalização da empresa junto com nossa equipe técnica. A gente precisa configurar algumas coisas junto com vocês, caso esse seja o método escolhido, mas ele consegue ter uma grande performance para transferência de arquivo. E também o SMPP, que é um protocolo que ele foi criado especificamente para mensagem de SMS. Então, o ideal é uma pessoa que consiga mexer com essa interface, ela consegue ter uma maior gama de possibilidades de uso por meio da integração. E aqui a gente coloca são alguns outros métodos que a gente oferece, já fez algum tipo de integração parecida, mas que também não são muito comuns entre os nossos clientes, como o Connex Direct, o SSL criptografado, XML seguro, entre outros. E ali a dúvida de como integrar, quais que são os passos que, para você que deseja fazer uma integração, deve tomar. Primeiro, informar qual o tipo da linguagem da integração. Então, a Ju falou lá atrás, PHP, JavaScript, Python, a gente tem diversas bibliotecas, né, meio que dicionários para os programadores conseguirem seguir e adaptar as funções do nosso sistema aos processos da empresa de vocês. Então, com essas informações, solicitar para a TWW um login para fazer a integração. A gente vai criar um login para vocês, vai passar senha, método de acessar, e a gente recomenda ali que sempre tenha um login para cada site. Então, vai integrar? Já vamos garantir esse melhor envio, vamos criar 2 logins, um no site 1 e outro no site 2. E também aqui a TWW auxilia vocês nessa integração, disponibilizando qualquer documentação necessária e acesso para os nossos ambientes de teste. Então, se precisar de algumas mensagens para fazer teste de integração, só falar com a gente libera alguns para vocês. Precisou de alguma linguagem específica, avisa que a gente tem cases, bibliotecas, a gente tem todo o material necessário para você fazer essa integração da melhor forma possível. Exatamente. E lembrando que a gente tem a nossa área de relacionamento Premier, que garante que vocês vão conseguir fazer essa integração, né? Pela parte da gente, a gente está sempre à disposição para ajudar vocês, com qualquer dúvida, estamos aí, né? Isso. E aqui, como eu sou da área comercial, né, recebo bastante dúvidas em relação à integração, e eu coloquei algumas dúvidas que a gente mais recebe, tá? Por que não conseguir integrar? Então, tem, assim, diversas dúvidas em relação a isso. Então, cada cliente a gente tenta entender o porquê disso, né? Eu esqueci minha senha, estou colocando minha senha errada, de forma errada, ou, não entendi esse manual de integração, tantas requisições, para que serve isso? O que a gente sempre indica é entrar em contato com essa área de relacionamento Premier. Elas estão sempre disponíveis por e-mail e também por telefone, tá? Em segunda a sexta, em horário comercial. Outra dúvida também, quem integra? Quem vai fazer essa integração? Somos nós? Nós precisamos ter um sistema para isso? A gente pode contratar uma empresa que já tenha um sistema, já tenha um software? Né? Igual o Gu falou no começo. Você pode ter o seu sistema, mas assim, você também pode utilizar o sistema de algum parceiro de vocês que queira fazer esse disparo. Então, caso seja vocês, seria legal a gente realmente entender, conversar com a área de TI de vocês, para facilitar essa integração. Ou caso também seja um parceiro que realmente você só queira usar a plataforma dele para fazer o uso do SMS, a gente pode fazer essa parceria diretamente com ele e a contratação com vocês do pacote, tá? Não tem problema nenhum. Lembrando, pessoal, que hoje a gente já tem algumas empresas parceiras, então, na dúvida, se quiser integrar, já tem um fornecedor que vocês usam muito aí para alguma solução da empresa, checa com a gente se a gente já tem alguma integração com eles, pode facilitar e acelerar muito mais esse processo. Sim, isso mesmo. Outra dúvida também, que siglas são essas do teste de integração? Tá aparecendo alguns erros aqui para mim, eu não sei o que é. Assim, tem várias coisas, vários fatores. Alguns deles são os status de envio das mensagens da operadora, que nós chamamos de DLR, né?
Então, a operadora disse que a mensagem foi enviada, a mensagem está confirmada. Então, para cada status de mensagem tem uma sigla diferente. Então, são status que vão aparecer dentro dessa integração. Mas, novamente, teve dúvida? Teve algum questionamento? Entre em contato com a gente que a gente vai ajudar vocês a entender melhor. E nas nossas bibliotecas também, pessoal, para cada linguagem a gente consegue afirmar o significado exato de cada um desses status. Então, por exemplo, você consegue, integrando da maneira correta, saber se essa mensagem foi enviada para a operadora, se chegou até o cliente, se por algum motivo ela foi recusada. Nesse caso, já é um número ali na sua base que você sabe que pode ser um possível opt-out, que não tem esse número. Então, você já consegue, com esses status, ter a noção exata de quem é opt-out, quem é opt-in dentro da sua base, baseado nas suas ações. E, com certeza, entender como foi o resultado da sua ação, né? Acho que é muito importante isso. Minha ação não teve tanto sucesso, por quê? E olhar realmente esses status e verificar, né? O porquê. Teve muito recusada, teve muito que foi só apenas enviada com asterisco. Então, entender um pouquinho disso, acho que faz total sentido. Outros também, quais são os meus dados de acesso? O que eu coloco no campo de senha? O que eu coloco no campo de login? Não estou entendendo, tá dando erro. Manda um e-mail para a gente, liga para a gente que a gente consegue solucionar. Como também ver os meus relatórios de envio? Porque eu acho que todos vocês, como o Gu falou, já conhecem o nosso WebCorp, sabe da variedade de relatórios que a gente possui na nossa ferramenta web. E, só fica lá esses relatórios? Será que eu consigo visualizar também numa integração? Eu só quero fazer integração, não quero mais a plataforma web. Com certeza, nossa integração é completa, tanto de envio, de retorno, de relatório. Então, você também vai conseguir ver os relatórios também por integração. Dentro dos manuais de integração, se caso vocês solicitem, queiram fazer essa integração, vocês vão ver que nas requisições também tem requisição de relatório. Então, vocês também vão conseguir. E para fazer essa visualização, pessoal, antes de começar as suas ações por integração, é necessário fazer esse cadastro de URL. Então, você entrando em contato com a equipe de relacionamento, a gente pode auxiliar a cadastrar esse URL para você ver tanto os seus envios quanto o relatório das respostas das pessoas, dos seus clientes, né? Então, nada adianta fazer uma ação se você não vai ter esse retorno, não vai trabalhar isso depois. É muito importante para o pós-ação de envio de SMS que você for fazer, para você medir resultado e, com base nisso, tomar as ações necessárias para os seus clientes. Igual eu falei anteriormente, um exemplo que eu dei da consulta médica, né, dessa confirmação, se o paciente vai ou não comparecer na consulta, para ter essa validação da resposta dentro do seu sistema, é muito importante cadastrar o URL, porque você não vai precisar ficar consultando um relatório de tempo em tempo para ver se realmente chegou uma resposta. Cadastrada essa URL, qualquer resposta que realmente for gerada através do seu envio, já vai alimentar o seu sistema. Então, é de extrema importância esse cadastro, tá? E, novamente, quis cadastrar nossa equipe de relacionamento. E outro grande também erro, dúvida que aparece pra gente, o que é esse erro NOC, né? Geralmente é erro de senha, tá? Às vezes aparece o erro de NOC, porque às vezes é uma conta pré-paga e tá sem crédito, mas geralmente o que realmente aparece é por conta de erro de senha, trocou a senha, esqueceu, cadastrou uma vez. Então, novamente, só pedir um novo link pra gente, a gente manda para vocês cadastram novamente essa senha, tá? Passando aqui, pessoal, a gente trouxe para vocês alguns dos exemplos de ações que só seriam possíveis por meio de integração. A Júlia falou lá no começo de um processo que ela queria automatizar na clínica dela, um exemplo que ela deu. Esse exemplo específico, ele poderia ser feito sem integração? Poderia. Fica muito melhor com a integração, muito mais rápido, muito mais fluido. Mas aqui a gente vai trazer alguns exemplos de coisas que não tem como fazer com uma pessoa operando. Como, por exemplo, você fazer uma renegociação de dívida. Então, seria muito trabalhoso você fazer isso tendo um operador humano. Então, ali, senhor Marcelo, você possui uma fatura em aberto com o Banco XPTO, por exemplo. Então, você consegue montar esse fluxo, ter as respostas e já fazer uma consulta, por exemplo, no seu sistema que está dizendo essas informações. Finalização de protocolo de atendimento. Assim que a pessoa saiu da loja, por exemplo, se é um varejo,
Você tem vários pontos de venda. Você não vai ter uma pessoa lá na loja mandando essas mensagens, certo? Então, quando terminar a compra da pessoa na loja, já vai disparar isso do sistema da loja diretamente para o seu cliente. Tem muitas lojas, muitos varejos que ficam com um tablet lá, e o pessoal responde pesquisa. Muitas vezes as pessoas nem se tocam disso e acabam saindo da loja. Essa é mais uma forma de você garantir que ela responda, que ela veja isso. Que ela, por exemplo, nesse caso, protocolar um atendimento que ela teve. Envio de token, esse não dá mesmo, porque depende do sistema. Então, inclusive, a questão do token, é importante vocês falarem antes dessa integração conosco, para tentar botar isso numa rota diferenciada, né, de prioridade, porque é um tipo de envio que tem que chegar na hora. Então, a gente, para esses casos, as empresas fazem esse tipo de parametrização para o envio. A gente tem uma pergunta aqui do Vitor. É normal o sistema de envio SMS remover a acentuação das palavras? Sim, Vitor, respondendo rapidamente aqui essa pergunta, as mensagens de SMS, ela não suporta os acentos, então a gente recomenda sempre para o pessoal montar suas mensagens sem a uso de acentuação, porque ele realmente corta cedilha, acento circunflexo, é normal sim, tá? Aqui um exemplo de informe de entregas. Então, assim que, por exemplo, a sua empresa fez uma entrega de um produto na casa de uma pessoa, o operador foi lá, digitou que ele fez a entrega, isso já vai no celular da pessoa. Isso ele dificilmente teria na rua a possibilidade de mandar esse SMS de forma oficial pela empresa sem utilizar uma integração. E aqui o último exemplo, aviso de compra realizada. A pessoa, assim que ela fez a compra, já reconhece o sistema, seja do site, seja da loja, e já vai enviar essa mensagem por meio de integração para a pessoa. Esses são exemplos realmente que a gente vê que não daria para fazer sem a integração. Né? O envio do token não teria como um humano estar por trás em tempo real, observando se alguém está solicitando esse token para ele mandar. Tem que ser realmente coisas de segundos para essa mensagem chegar, né? Sim. E lembrando, pessoal, eu trouxe aqui 5 exemplos, mas a base que eu usei para isso são várias apresentações que eu tenho montado com diversos usos. Então, eu tive que escolher entre 100 usos de SMS para ver qual que eu ia trazer aqui para vocês. Se você é de um segmento específico que a gente não abordou nessa apresentação, manda um e-mail para a gente, tá? Com a sua dúvida, que com certeza a gente vai ter algum material. Ou se não tiver, a gente vai pensar em alguns usos, vai estudar o mercado de vocês e vai dar alguns exemplos que funcionariam com integração e que podem ajudar a melhorar os processos da sua empresa. E agora, aproveitando que o Vitor fez a pergunta, a gente vai para a área de dúvidas. Então, todo mundo que tiver algumas dúvidas, a gente vai ver aqui no chat e vai responder. Primeiro aqui do Gustavo, é possível usar o SMS integrado na minha plataforma de CRM? É sim. Tá, Gustavo? E, inclusive, a gente tem algumas empresas parceiras que são CRMs, que tem algum módulo de CRM, a gente consegue fazer essa integração, sim. Tá? Aí que a gente indica, Gustavo, de você realmente falar para a gente qual é esse CRM que você utiliza, para a gente verificar internamente se a gente já tem ou não essa integração. Caso seja um CRM que a gente não tem ainda, falar a linguagem, a gente entra em contato com eles. Caso não seja a sua plataforma e seja de algum parceiro de vocês, a gente entra em contato, vê a linguagem direitinho e faz essa integração, tá? É possível sim. Mais alguma dúvida, pessoal? Vitor aqui, estou usando o envio de SMS em estacionamento. O envio de SMS às vezes é enviado de imediato e às vezes com um delay de 1 minuto. É normal? Vitor, por exemplo, vou te dar um exemplo aqui de uma empresa que, por exemplo, teria só um data center. Se ela tiver um problema nesse data center, a mensagem vai durar muito tempo para chegar, porque ela não está chegando para a empresa para depois ser enviada para as operadoras. Imagina que tem esse meio de caminho. Outra opção é uma coisa que às vezes ocorre nas operadoras de ter algum tipo de fila de envio. Então, muita gente mandando mensagem ao mesmo tempo e acaba demorando um pouco. É normal, tá? 1 minuto, eu acredito que seja um máximo aí que você pode esperar num dia normal de envios,
Mas uma sugestão sua também seria fazer realmente essa integração nos dois data centers, que aí você já consegue dividir essa periodicidade de envios. Então, e além disso, também é bom garantir que o celular esteja em perfeitas condições de sinal. Às vezes o celular mesmo tem uma queda de sinal por conta do lugar que esteja, então é absolutamente normal, né? Mas fazer realmente, usar esses dois data centers que você tem à disposição com a TWW pode ajudar muito a diminuir esse tempo. Mas geralmente é instantâneo, tá? Esses casos de 1 minuto é bem raro. Num dia normal, com envios normais é bem fora da curva mesmo. Opa, outra dúvida aqui. Sim, antes de o aparelho corre tudo normal. Vitor, a gente pode te ajudar a gente tirar essa dúvida depois com a equipe de relacionamento, se tem alguma outra coisa, mas acredito que não, tá? Até pode ser questão, se tá no nosso painel, pode ser até internet, delay da internet, às vezes. Porque, assim, o processo de envio para as operadoras é a mesma coisa, tanto da plataforma web quanto da integração. Então, vai sair daqui, vai para a operadora, da operadora vai para o celular. O caminho é o mesmo. Então, não tem, assim, por que está dando essa diferença. Então, é o que o Gu falou. Pode ser internet, pode ser outras coisas. Mas traz para a gente, que a gente olha realmente, especificamente o seu caso, tá bom? E você mencionou ali do painel da TWW. Se quiser tirar a dúvida já hoje, depois, vê os relatórios, que lá você tem a hora exata que foi enviada. Então, se foi, por exemplo, um problema da internet, você consegue resolver isso, ver isso depois no envio do relatório, que aí você consegue saber o exato momento que ela foi enviada. Outra pergunta aqui, qual o nível de complexidade de uma integração? Tem algum custo atrelado nesse quesito? Também se faz em lote. Custo extra para integração não tem, tá? Então a gente tem disponível as ferramentas, todas as bibliotecas e materiais para vocês integrarem e sem custo adicional. A TWW ela só cobra pelo SMS trafegado, não para fazer integrações ou para gerir isso de alguma forma. E não tem custo. E complexidade, isso varia muito. Para você simplesmente enviar mensagem de SMS por um sistema seu integrado, não, é uma integração simples, tá? Tem parceiros nossos que eu falei com ele um dia, no outro dia ele já tinha integrado, já estava pedindo senha para fazer teste, mas, por exemplo, se você for uma empresa com um enorme número de processos, pensa que tudo que a TWW faz é enviar as mensagens, é fazer a comunicação com o seu cliente ou com seja lá quem for. Então, tudo que já é complexo na sua empresa em termos de processos, tudo que já é robusto, a gente teria que sim inserir nesse meio. Então, sim, nesses casos seria um pouco mais complexo a integração, mas não pelas nossas documentações ou algo do tipo, mas porque a gente ajudaria até vocês a pensarem em várias maneiras de inserir o SMS e isso entraria em vários códigos aí dos processos da sua empresa, e por isso seria um pouco mais complexo. Mas como eu falei antes e mostrei para vocês as nossas principais dúvidas, dá para ter um pouquinho de noção, assim, como eu sou da área do comercial, eu pego bastante esses questionamentos dos clientes com integração. Então, são mais dúvidas, assim, bem básicas que a gente consegue responder. E é como o Gu falou, integração, se realmente a pessoa está ali para fazer isso, em questão de um dia ela já consegue fazer, tá? Então, é bem tranquilo. Pergunta aqui do Marcelo. Para integrar com o RP, que serviço vocês oferecem para capturar os dados? Marcelo, a TWW ela trabalha apenas com o envio das mensagens, então serviço para capturar os dados, imagino que alguma linguagem de consulta, como o SQL, por exemplo, seria necessário, mas nesses casos a gente oferece as nossas bibliotecas e nossas documentações, inclusive alguns cases que a gente montou para facilitar nessa integração, mas a consulta em si, a TWW não oferece nenhum serviço específico disso. Lembrando, acho que foi bem interessante essa pergunta, Marcelo, que você fez, é que, assim, os nossos materiais de integração estão prontos, então, o que quer dizer com isso, né? Nesse caso, quem faz a integração em quem? É importante saber. Vocês, o sistema de vocês que vão fazer
a integração na gente, não ao contrário. Nesse caso, se fosse para capturar os dados da sua base, seria o inverso, né? A gente fazendo integração no de vocês para consultar essa base. Mas o que acontece é o contrário. A gente tem o nosso sistema, a nossa ferramenta de disparo de SMS, e vocês vão, com o nosso manual de integração, com as nossas requisições, fazer a integração na gente, tá? Então, vocês disponibilizam essa base para fazer o disparo do SMS, tá? E outra vantagem nesse quesito é que a gente, no momento, trabalha os dados de vocês. Então, isso é uma forma mais segura de lidar com dados entre as empresas. A TWW não vai pegar uma base de vocês e faremos o envio. Justamente ao contrário. Tá? Por isso que a integração é muito segura, porque a gente, de fato, praticamente nem vê os dados de vocês, né? Do WebCorp, na nossa plataforma web, essa base de dados, ela é subida. Então, você tem que fazer um carregamento dela. Da integração, não. Só vai fazer o disparo. Então, é uma forma muito mais segura de você conseguir trabalhar com os dados dos seus clientes, tá? Mais alguma dúvida, pessoal? Bom, passando aqui, a gente vai deixar esse slide aqui. Se alguém tiver alguma dúvida nesse meio caminho, pode mandar que a gente responde. Mas mais para encerrar, né, esse material que a gente trouxe aqui para vocês, para tirar alguma dúvida, sugerir alguma melhoria ou contratar um pacote se você ainda não é cliente, pode falar com a gente no DDD 11 3444 5010 ou qualquer dúvida relacionada tanto ao conteúdo desse webinar quanto alguma outra coisa que vocês pensaram em termos de produto, viu alguma ação aqui legal e quer replicar, mas está com alguma dúvida em como montar isso, manda um e-mail para produtos@tww.com.br. As outras dúvidas são mais técnicas, agradeço pela apresentação. Vitor, se quiser mandar essas dúvidas também para produtos@tww.com.br, a gente consegue fazer essa ponte, tá, com o nosso time técnico. A gente consegue ajudar você com essas dúvidas mais técnicas. Inclusive, se tiver alguma linguagem específica que você precise para fazer uma integração, manda que eu tenho todos esses materiais prontos para te enviar, tá? E pedir um favor aqui, pode falar, Marcelo, envia aqui. Enquanto o Marcelo escreve, só lembrando que a gente vai disponibilizar depois essa apresentação para vocês, tá? E também, logo após o final da apresentação, a gente vai mandar uma pesquisa no número de celular que vocês se cadastraram para esse webinar. Então, agradeço muito se vocês puderem responder, tanto para dar um feedback para a gente conseguir melhorar sempre o conteúdo que a gente traz nesses webinars. A pergunta do Marcelo, temos um RP, como é o processo de parceria? Marcelo, parceria em que sentido? Em vocês terem a TWW plugadas e os seus clientes utilizarem dessa solução, ou vocês comprarem créditos e usarem para a empresa de vocês? Tem essas duas formas que eu vejo para essa pergunta. Para eles fazerem a contratação diretamente com a gente? Ah, entendi. Marcelo, eu vou te pedir, essa parte, inclusive, de integração com parceiros, é um projeto meu, tá? Que eu estou desenvolvendo nesse semestre. Se você puder mandar um pouquinho mais detalhado a sua solução em produtos@tww.com.br, eu já te respondo esse e-mail e a gente começa a conversar por lá. Mas é bem simples o processo. É basicamente mais entender a solução de vocês, explicar um pouco do que é TWW e ver as formas que a gente consegue fazer essa integração. Beleza? Aguardo o seu e-mail, então, para a gente continuar essa conversa. Bom, pessoal, muito obrigado por todos. Relembrando, estou enviando o SMS para vocês, a pesquisa. Espero uma avaliação de vocês e para a gente continuar com esses conteúdos. Daqui dentro de 20 dias, para um mês assim, a gente já vai ter algum outro material legal para trazer aqui para vocês, tá? Muito obrigado. Obrigada, gente. Tchau, tchau.